Uma pedra caiu no lago. Há um tom de verde que encontramos às vezes nos céus de certos quadros. Um verde aguado, de uma pureza de cristal, transparente e frio como um lago nórdico. Um verde tão remoto e sereno e perfeito que parece nada ter de comum com as coisas terrenas. Paramos, contemplamos a tela, atribuímos a cor impossível à fantasia do artista e passamos adiante. Entretanto, havia na realidade um verde exatamente assim no horizonte daquele anoitecer de sexta-feira da paixão. O dia fora morno e sem vento. O outono andava a dar novas tintas à cidade. As folhas das trepadeiras, que cobriam as paredes de algumas vivendas dos moinhos de vento, faziam-se de um vermelho de ferrugem. Os plátanos do parque começavam a perder as primeiras folhas. A luz do sol tinha a cor e a doçura do mel. Os horizontes fugiam. Por toda parte, as paineiras estavam rebentando em flores. Os contornos das coisas amaciavam-se à claridade de abril. Andava no ar uma calma adormentadora. A paisagem como que ia adquirindo aos poucos uma certa maturidade e as criaturas humanas pareciam, finalmente, em paz como o céu e a terra. Havia entre elas e a natureza um acordo espontâneo, uma repousada harmonia, uma aceitação mútua e sem reservas. Durante o dia, houvera uma peregrinação animada e contínua às igrejas. Ao cair da tarde, os tons de roxo que assombravam o interior dos templos alastraram-se pela paisagem, alcançaram as montanhas do outro lado do Guaíba, tingiram águas, sombras, distâncias e ficaram suspensos sobre os telhados numa poeira lilás. Um observador atento verificaria que até os rostos e as mãos das pessoas andavam tocados de fugazes reflexos violáceos. Logo depois que o sol desapareceu, aquela praça ali no centro da cidade teve um minuto de esquisita beleza. As lâmpadas estavam ainda apagadas, os anúncios de gás neon riscavam de coriscos coloridos as capotas dos automóveis parados junto da calçada. Quem olhasse para o lado do poente veria silhuetas de casas, torreões, cúpulas, postes, cabos e armações de aço, uma escura massa rocheada contra o gelo verde do horizonte. Sons de buzinas distantes e de raras vozes humanas subiam amortecidas na atmosfera da paina. Tinha-se a impressão de que os passantes esqueciam seus cuidados e propósitos, compreendiam que naquele instante eram apenas elementos de um quadro. Moviam-se sem pressa, numa calma silenciosa. Andavam de leve, como que flutuando no ar. Mas a cena durou apenas um rápido minuto. Acenderam-se os combustores e, de repente, algo de inesperado aconteceu. Uma rapariga precipitou-se do 13º andar do edifício Império, deu uma reviravolta no ar e caiu hirta e de pé contra as pedras do calçamento, produzindo um ruído seco e agudo que ecoou no largo como um tiro de pistola. Seguiram-se alguns segundos de estarrecimento, como se aquele trecho de rua e aquele momento fossem pessoas às quais o choque da surpresa tivesse cortado subitamente a respiração. Homens correram para a coisa que havia caído. O grupo em torno da criatura foi aos poucos aumentando, mas ninguém se atrevia a tocar-lhe o corpo. Houve uma confusão de vozes, gestos e indecisões. Passados alguns minutos, chegou o carro da assistência
e, quando o médico se inclinou sobre a desconhecida, verificou que ela já estava morta. O cadáver foi levado para o necrotério, o grupo de curiosos dispersou-se aos poucos, a notícia espalhou-se depressa em todas as direções. Quem era a moça? Perguntavam-se uns aos outros. Ninguém sabia ao certo. A polícia verificou mais tarde que se tratava de Joanna Kariuska, de 18 anos, filha de imigrantes poloneses e empregada de uma loja de nada além. À noite, em breve cobriu com uma larga pincelada azul as últimas cores do sol que havia no céu e na cidade. As fachadas dos cinemas iluminaram-se e a vida naquela praça continuou como se nada tivesse acontecido. Este é o primeiro capítulo do livro O Resto é Silêncio, de Érico Veríssimo. Como bem puderam verificar, o que dá início à narrativa é o suicídio desta jovem, que é testemunhado por 7 personagens. E essas personagens, então, vão ter os seus comentários e as suas falas e as suas vidas entrecruzadas durante toda a narrativa. 10 anos depois, Érico Veríssimo volta à técnica de contraponto de Aldous Huxley, mas desta vez com algo a mais. Uma das personagens é o escritor Tônio Santiago, que se dá conta do significado profundo desse acontecimento e o toma como tema de um de seus romances. Tônio Santiago vai, dentro da narrativa, nos brindar com o romance do romance. Nós vamos ver o romance se fazendo, vamos ouvir as inquietações do escritor sobre a tessitura do romance. E, portanto, Tônio Santiago passa a ser o alter ego de Érico Veríssimo, ou seja, sempre que ele se manifestar enquanto escritor, são as posições do autor Érico Veríssimo que estão sendo ali apresentadas. Esta vai ser a primeira vez em que nós teremos um escritor, alter ego de Érico Veríssimo, e teremos o romance do romance. A outra obra em que isso vai acontecer é O Tempo e o Vento, com o escritor Floriano Cambará. E por falar em Tempo e o Vento, o livro O Resto é Silêncio nos brinda, nas suas últimas páginas, com algo espetacular que eu vou ler a vocês. Nós temos o escritor Tônio Santiago refletindo sobre a formação da província de São Pedro, sobre a marcha da sociedade e tentando fazer um nexo entre o presente degradado e o passado histórico. E nós lemos o seguinte: ele via o primeiro trigal e a primeira charqueada. Pensava na solidão das fazendas e ranchos perdidos nos escampados, nas mulheres de olhos tristes a esperar os maridos que tinham ido para a guerra ou para a áspera faina do campo. Imaginava os invernos de minuano, as madrugadas de geada, as soalheiras de verão e as glórias da primavera. As lendas que iam surgindo nos matos, nas canhadas, nos socavões da serra, nos aldeamentos dos índios e nas missões. As povoações novas que surgiram e as antigas que cresciam, transformando-se em cidades. Refletia também sobre o fascínio das planuras largas, que convidavam às arrancadas e à vida andarenga, e sobre a rude monotonia da rotina campeira. Parar rodeio, laçar, domar, carnear, marcar, tropear, arrotear a terra, plantar, esperar, colher. Pensava também na luta do homem contra os elementos e as pragas. E por sobre tudo isso, sempre e sempre, o vento e a solidão. Os horizontes sem fim,
e o tempo. A cada passo, o perigo da invasão, o tropel das revoluções e das guerras. E ainda as criaturas, tristes e pacientes, esperando, vendo o tempo passar com o vento. E o vento agitar os coqueiros e os coqueiros acenar para as distâncias. Isso é simplesmente sensacional. Nós temos aqui o plano geral de O Tempo e o Vento, a grande obra de Érico Veríssimo. Só por esse final já é emocionante ler O Resto é Silêncio e perceber a caminhada do Érico Veríssimo. Mas o romance em si, com os testemunhos das 7 personagens, a partir do suicídio da jovem Joana, e com o romance do escritor Tônio Santiago, faz do livro uma obra imperdível. O Resto é Silêncio, Érico Veríssimo.